Muito bom dia. Iniciamos uma mentoria de gravação de aula específica com a turma do segundo ano 01 da Escola de Ensino Médio de Freitas. Aqui quem fala é o professor João Batista Monteiro e estamos numa aula síncrona com os alunos do Tempo Escola em casa, fazendo seus estudos sobre a parte referencial aos estudos da avaliação, que pautará a Grande Fome, a Peste Negra, as grandes navegações, a Guerra dos 100 Anos e também a colonização do Brasil a partir da linha e do link das capitanias hereditárias. Esta aula estará disponível para vocês no canal do YouTube do professor João Batista Monteiro. Vamos que vamos, dele que dele. Pessoal, uma das coisas que a gente conseguiu realmente perceber quando se fala de grandes navegações é que eles se lançaram ao mar com um objetivo. E o objetivo principal era conquistar terras. Conquistar terras para que, por conseguinte, conseguissem conquistar riquezas. Estas riquezas da além-mar, como diriam os nossos queridos portugueses, elas vieram da Ásia, da Oceania, da África, mas também vieram quase que em tom principal da América Portuguesa. Em 1498, Duarte Pacheco Pereira chega às costas do Maranhão a mando do rei Dom Manuel I de Portugal, o mesmo rei que teve a grande lucratividade de 6.000%, quando Vasco da Gama chega em Goa. Goa é uma cidade indiana. Goa foi a conquista maior dos portugueses na Índia. É bom que se lembre que o próprio Sri Lanka já foi um território português. Sri Lanka, capital Colombo, se vocês forem observar com atenção, existem muitas pessoas de sobrenomes portugueses no Sri Lanka, como Silva, Souza, Pereira, Oliveira, e assim vai. Os portugueses conquistaram o mundo. Os portugueses se lançaram em naus, as caravelas. Foram efetuadas as chamadas grandes navegações. As grandes navegações, por conseguinte, é bom que se lembre, foram conquistas marítimas efetuadas pelos europeus depois que os mercadores venezianos e os mercadores genoveses não conseguiram mais a pé, a partir do Oriente Próximo, a partir da Turquia, a partir de Constantinopla, irem para as Índias, conseguirem as chamadas e as famosas especiarias. Sal, pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, as grandes especiarias que adoçavam e conservavam a vida das pessoas. Esta é a verdade. Por volta de 1415, os portugueses iniciam o que nós chamamos de grandes navegações. Na verdade, as grandes navegações elas já se iniciam pelo século XII, por volta de 1100, em meio às cruzadas. Cruzadas estas que também trouxeram nas primeiras embarcações dos genoveses e dos venezianos milhares de ratos, ratos que tinham pulgas, pulgas que tinham a bactéria Yersinia pestis, que ceifou a vida de 75 milhões de europeus. 75 milhões de europeus, ou seja, 1/3 da população entre 1348 e 1352 da era cristã. Nesse mesmo tempo, uma questão interessante que parece que envolve conto de fadas, envolve principalmente os contos dos irmãos Grimm, dentro da linha de João e Maria, a fome permeou-se na Europa. Na grande Alemanha, na grande Itália, Áustria, Hungria, Espanha, Portugal, grandes nevascas, grandes enchentes, um frio terrível em pleno século XIV, seguido por grandes e grandes tempestades, fez com que a agricultura ficasse numa saraivada terrível de não desenvolvimento. Ora, o que nós conseguimos aqui perceber de maneira muito séria, de maneira muito líquida e ampla, é que as pessoas começaram a morrer de fome. Por isso a grande fome. João, eu não entendi por que associar a história de João e Maria a esta explicação, uma história que tem referência aos contos de fadas dos irmãos Grimm, e obviamente não seria algo histórico. Eu digo para vocês, na verdade, é histórica.
Os contos e lendas dos irmãos Grimm são baseados em fatos muitas vezes terríveis que aconteceram na Europa da Idade Média. A história de João e Maria é caracterizada pelo fato de que dois meninos foram deixados a morrer em plena floresta, apenas com alguns pedaços de pão, e eles são salvos por uma senhora idosa em uma casa cheia de doces, e eles são alimentados, alimentados, alimentados até engordarem para serem colocados em uma espécie de forno, onde eles seriam assados como leitõezinhos e depois seriam comidos por ela. Onde está a verdade nessa história? A verdade está no fato de que talvez as bruxas más fossem os próprios pais das crianças que, numa situação de limite extremo, tivessem comido os próprios filhos. Mas não apenas João e Maria. Narram-se casos de muitas mortes por antropofagia, por canibalismo durante a Grande Fome. Isso também foi percebido na Segunda Guerra Mundial, na União Soviética, em meio aos grandes invernos, quando crianças acabaram sendo até, inclusive, cozidas e feitas como sopa para familiares ou para soldados. Isso aconteceu. Nada está tão ruim que não possa piorar, eu já usei esta expressão para vocês, e veio logo em sequência a Guerra dos 100 Anos, que foi basicamente de 1537 até 1453. João, então não durou 100? Não, durou 116. Mas é óbvio que daí eles arredondam como Guerra dos 100 Anos. Esse é o ponto que eu gostaria de estar aqui narrando aos nobres amigos. O mundo começou então a crescer, ampliar, veio o renascimento cultural, urbano, comercial. As pessoas começaram a tomar um banho por mês, que legal, não é verdade? Imagina a Larissa, Laura, Maxwell, vocês tomando um banho por mês. É muito mais higiênico, muito mais interessante do que se tomava antes, cerca de 4 banhos por ano, em plena Idade Média. Então a gente compreende também porque aconteceu uma situação de peste quase que incontrolável. A Igreja Católica cegava as pessoas a ponto de fazerem considerar que era pecado lavar o próprio corpo. Estes detalhes a gente tem que lembrar, e vocês também já aprenderam ano passado, no primeiro ano, com outro professor de história. São dados importantes e relevantes para o nosso estudo. Comida talvez seja uma das necessidades, ou perdão, é a necessidade mais ampla do corpo humano. Vocês viram eu agora degustar um gole d'água. Tomando pequenos goles d'água, minha garganta fica lubrificada e, consequentemente, eu não vou ter problemas com ela. Logo, eu vou conseguir falar com bastante tranquilidade para vocês. Nós, humanos, os seres vivos, que são dotados de necessidade hídrica para irrigar seu corpo, precisam pelo menos de 2 litros de água por dia. Eu tomo mais do que isso. Entretanto, eu tenho que ressaltar para vocês a necessidade de todos tomarem água. Em uma época em que alimentação saudável, beber água é importante, pensem que, durante as grandes navegações, durante esse período da história, o que realmente impulsionou os homens não foi nem o ouro, nem as pedras preciosas no início, mas foi sim o sal e o açúcar, produtos que são utilizados como conservantes alimentícios. Esta é a grande verdade da nossa estruturação avaliativa. Então, eu digo para vocês mais. Eu falo para vocês muito mais dentro desta avaliação que nós estamos preparando. O homem se lança ao mar. Em 1415, conquista Ceuta. Depois disso, ele vai costeando por navegação de cabotagem. A palavra cabotagem não vai cair na prova, mas cabotagem significa navegação costeando. Não vai para alto mar. Esse é um ponto. E eles vão passando porto por porto da África. Chegam ao Cabo Bojador. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzares, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. A Laura ficou por casar,
A Larissa, que era mãe, chorou pelo filho. O Maxwell chorou pelo pai. E os três em comum tinham uma coisa: eles foram para o mar conquistar o mundo e não voltaram. Porque o navio naufragou, então eu acreditei que uma sereia enorme engoliu meu pai, ou que um monstro terrível arrastou ele para o fundo do mar, não necessariamente nessa mesma ordem, ou que as águas superaqueceram, ou mesmo como a Terra era plana. Tem uns malucos aí no mundo que ainda acreditam hoje que a Terra é plana. Desculpa dizer malucos, mas são malucos, tudo bem? Não existe comprovação para isso, pelo contrário, a Terra é circunferencial. E dentro dessa linha de raciocínio, eles acreditavam que eles pudessem ter caído no abismo. Mas não, afundaram, só sobraram. Foi o que aconteceu. Olhem bem, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso amar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Vocês já ouviram esta frase? Claro que sim. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem disse isso foi Fernando Pessoa e ele quis dizer que tu tem que se lançar mesmo aos desafios. Tu tens que aceitar o desafio como a Larissa de aparecer na câmera, tu tem que aceitar o desafio da Laura e do Maxwell de acordar bem cedo para ter uma aula, mentoria preparatória para a avaliação, que vai ser postada no YouTube. Imaginem, nós estamos completando um ciclo de estudos que está fechando com uma avaliação que ocorrerá daqui a alguns dias. Ponto esse que faz com que cada um de nós reflita sobre a importância de se trabalhar o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Olhem bem, quem quer ir passar além do bojador, lembra que eu falei do cabo bojador, é uma ponta na África, tem que passar além da dor, porque ali para baixo ninguém sabia o que acontecia. Quem quer ir passar além, não é quem quer passar, é quem quer ir. É português antigo. Tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Vocês gostam do mar, da praia? Vocês sabem que vocês não podem ir para o alto mar, o abismo, a profundidade. Vocês sabiam, por exemplo, que os portugueses eles estiveram e conquistaram uma região na Oceania chamada Ilhas Marianas? Vocês sabiam que as Ilhas Marianas elas têm abaixo dela um dos pontos mais profundos do planeta, para ser mais exato, mais profundo, mais de 11 mil metros de profundidade? Então, o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. O azul do mar nas regiões caribenhas, nas regiões da Polinésia, da Austrália, ou mesmo aqui de Maragogi, no litoral do Nordeste brasileiro, ou ainda pegando Floripa, Jurerê Internacional. O azul é lindo. Ele espelhou o céu. E nós nos lançamos para o mar. Larissa Carlos Cardoso tem origem portuguesa. João Batista Monteiro de Souza tem origem portuguesa. Laura Pinheiro Marcolino tem origem portuguesa. Nós somos descendentes diretos dos grandes navegadores portugueses. O Maxwell, meu irmão, Maxwell Machado Josino, é um brasileiro que também veio para cá e seus antepassados, infelizmente, não vieram porque quiseram vir. Nós tivemos uma grande mácula, uma grande sujeira que aconteceu no mundo quando os portugueses efetuaram o processo que nós chamamos de escravidão. Esse processo, infelizmente, ele acabou pautando 300 anos da história do nosso país, mas moldou o povo brasileiro, que tem o índio, que tem o negro e que tem o branco dentro da sua formação estrutural. Aqui no Brasil, nós fomos uma colônia de exploração, ou seja, eles exploraram tudo o que puderam em nosso território. Foi feita uma linha imaginária, e agora sim a parte específica da aula, que atravessava o Brasil de norte a sul, mais precisamente atravessava da região de Belém do Pará até Laguna. Vocês em Tubarão, eu aqui em São Ludgero neste momento, nós estaríamos em território espanhol. Prestem atenção neste detalhe. Nós estaríamos em território espanhol e, consequentemente,
nós estaríamos em uma linha de grande vantagem para o conhecimento humano, pois nós estaríamos além das fronteiras portuguesas. E quais eram essas fronteiras portuguesas? Em 1494, 2 anos depois do Novo Mundo ter sido conquistado por Cristóvão Colombo, 2 anos depois, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, o Papa, os reis portugueses e também espanhóis assinaram um tratado que dizia que a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, todas as terras pertenceriam ao Brasil. Depois disso, à Espanha. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas define isso. Vocês sabiam, por exemplo, que depois disso, em 1498, um homem chamado Duarte Pacheco Pereira, de maneira misteriosa, chega à Terra Brasília, chega provavelmente ao Maranhão, mas isso em off. Isso está nos livros há pouco tempo. Foi escrito, inclusive, um documento que está na Torre de Belém, em Portugal, no Monumento aos Descobrimentos. O nome desse documento é Esmerardo de Cito Orbis. E esse documento conta a história verdadeira da chegada do português ao Brasil. 2 anos depois, em off, quietinho, chega à Terra Brasilis, chega ao Brasil, a mando do mesmo rei Dom Manuel I, um nobre conduzindo uma esquadra. Uma esquadra é um conjunto de navios, neste caso, caravela, barco movido a vela, com bombordo, com estibordo, bombordo do lado esquerdo, estibordo do lado direito, com a proa, a parte da frente, a polpa, a parte de trás, com um mastro central, com um cesto da gávea. Ô Maxwell, qual é o teu time, brother? Flamengo. Pois é. Já ouviste falar do termo gávea? Já. A gávea é um dos centros de treinamento do Flamengo, se a gente não está enganado, correto? É, correto. Então, o meu nobre amigo flamenguista, aliás, uma saudação aos nossos amigos que torcem para o Flamengo Futebol e Regatas, que foi campeão brasileiro de 2020 e que, por conta da pandemia, não conseguiram comemorar isto no ano anterior, mas sim neste ano, quando terminou o campeonato. A final foi contra o São Paulo. Confere, meu nobre amigo Maxwell. Foi isso mesmo. Então, gente, dando continuidade a esta situação, gávea é o cestinho que está no alto do mastro, onde o navegador observa e diz: terra, à vista! Que legal! Agora eu falei de uma coisa interessante: o time do bebê Maxwell é Flamengo. Uma coisa que não vai cair nesta prova, cai na próxima, quando a gente falar do Brasil holandês. Você sabia que Flamengo é o holandês de origem francesa? Agora eu vou te fazer uma pergunta, Larissa, você que está comigo. Você já tomou o iogurte da Batavo? Não. Algum de vocês, Laura, Maxwell, o iogurte da Batavo ou algum produto da Batavo? Não. Não. A Batavo é uma empresa muito consolidada no nosso território. Ela produz iogurtes, ela produz laticínios. E Batavo também significa holandês, só que holandês de origem alemã. Então, Flamengo é o holandês de origem francesa e Batavo é o holandês de origem alemã. Eu tenho dito, está registrado isso para vocês agora, para fins de estudos de avaliação. Maravilhoso estar aqui com essa turma fantástica. Para quem está chegando agora, eu quero lembrar de um detalhe: estamos com a turma da segunda série 01 da Escola de Ensino Médio Dite Freitas, a Escola Jovem de Tubarão, a maior escola de ensino médio da região da Amurel, que é a composição dos municípios da região de Laguna, que vai desde a Serra Geral até o litoral da nossa região. É bom ressaltar a importância de que eles estão estudando para as avaliações vindouras do final do mês de março do ano de 2021, que pautará o processo de grandes navegações, colonização, peste negra, grande fome e guerra dos 100 anos. Estamos aqui neste exato momento numa aula síncrona,
onde estamos nas nossas casas, e estou com a senhorita Larissa Carlos Cardoso, a senhorita Laura Pinheiro Marculino e o meu nobre amigo Maxwell Machado Josino, que tem um único problema, é flamenguista, mas as pessoas vão discordar em muitos momentos comigo. Correto, Maxwell? Não, senhor. Flamengo é o melhor time. Então, Maxwell acabou aí de fazer a expressividade da brasilidade, falando que o Flamengo é o melhor time. Concordamos com o nosso amigo porque foi campeão brasileiro. Vamos que vamos. E dando conotação a essa ideia, quando os barcos chegaram aqui, eles tiraram os homens e os homens viram que não tinha ouro. Se não tinha ouro, voltaram para casa. Os primeiros 30 anos foram quase que inúteis ao Brasil. Mas os índios ajudaram os franceses, os ingleses e também muitos alemães a roubarem quase toda a madeira de lei que eles conseguiram em nosso litoral. E por volta de 1534, Dom Manuel já não existia mais, mas Dom João III, rei de Portugal, manda Martim Afonso de Souza fazer a conquista das terras brasileiras e estrutura a criação das capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias foram, basicamente, linhas de terra, tiras de terra, de norte a sul do Brasil, que dividiram e definiram o desenho dos atuais estados brasileiros do litoral. Das 15 capitanias hereditárias, nós temos Santana, São Vicente, Itamaracá, Porto Seguro, Bahia, Ceará. Toda esta região, duas apenas deram lucro para Portugal: São Vicente e Pernambuco. As duas únicas capitanias hereditárias que precisamente deram certo: São Vicente e Pernambuco. O que os capitães tinham que fazer? Os capitães tinham uma carta foral que estabelecia direitos e deveres. Os direitos deles eram de tomar posse da terra, organizar a terra, arar e lavrar a terra, derrubar madeira de lei para o Brasil, ser juiz, júri e carrasco para qualquer bandido, ladrão ou alguém que aparecesse lá. Eles tinham poder de vida e de morte sobre as pessoas. E também eles iam estabelecer feitorias. E o que são estas feitorias? As feitorias, elas são precisamente extensões de terras menores que vão dar origem aos municípios do nosso país. Eles derrubaram o pau-brasil sistematicamente, arrebentaram todo o nosso litoral, acabaram com os ecossistemas nativos, tanto de flora quanto de fauna. Você não encontra em quantidade expressiva onças pintadas, jacarés, lobos-guarás no litoral brasileiro. Praticamente inexiste, e inexiste um percentual menor que 10% de Mata Atlântica em toda a área territorial litorânea. Prova cabal de que a madeira foi extraída. Pau-brasil hoje é praticamente uma lembrança. Raras são as árvores que existem em nosso território, em nosso estado muito menos. Muitas escolas foram presenteadas com mudas de pau-brasil nos 500 anos da chegada de Cabral, mas estas mudas, infelizmente, muitas delas acabaram não se desenvolvendo, até porque demora muito mesmo para a madeira se desenvolver e acabar se transformando numa árvore adulta. E a posteriori, depois da terra desertificada, começaram a cultivar cana-de-açúcar. Começaram a cultivar cana-de-açúcar. Nós estamos falando especificamente, nós estamos pautando especificamente a importância do nosso querido território brasileiro, e nós estamos nos preparando para uma avaliação. Eu quero agradecer e muito a gentileza de todos os nossos amigos e dizer a vocês que nós estamos nos preparando para
os desafios que virão pela frente. Meus nobres amigos, Laura, Maxwell, Larissa, neste exato momento eu quero agradecer a presença de todos. Tenham todos um bom dia.